Então vamos lá, gente, vamos lá. Vamos resolver o aquecimento de vocês, né, que foi postado na quinta-feira, não é isso? Quinta-feira de manhã. Vamos lá. Então, na primeira questão do desafio, estava assim, né? Qual o resultado da expressão a seguir, né, que é essa aqui, e aqui as opções. Então, nessa questão você percebe que ela tem muita potenciação, né? Aqui são as principais propriedades de potenciação juntas, né? Assim, ó. Por exemplo, aqui nesse numerador, né, dessa fração, olha o que nós temos, essa expressão monstruosa, né? E aqui esse primeiro termo dela, ó, queria chamar a atenção esse primeiro aqui, porque ele envolve uma propriedade interessante, ó. Ele é o menos 3 elevado ao quadrado. E você percebe que aqui eu tenho o quadrado de um número negativo, né? Isso é importante. Né? O que seria menos 3 elevado ao quadrado? Seria menos 3, né? Assim, vezes o menos 3. Seria ele sendo multiplicado duas vezes, né? Assim, né? Porque aqui temos um expoente 2, né? Menos 3 elevado ao quadrado. Aí teremos menos 3 vezes o menos 3. E isso vai dar quanto, gente? Quanto? 3 vezes 3 é 9, né? Assim, 9. E eu tenho que lembrar da propriedade de sinais, né? Que menos com menos, na multiplicação, resulta em mais, né? Assim, então a resposta aqui é mais 9, né? Ou simplesmente 9, né? Então, esse termo aqui resultou em 9, né? E esse segundo termo que está aqui, gente? Esse aqui, eu coloquei ele aqui de propósito. Veja por quê, ó. Temos aqui um menos 3 elevado ao quadrado. E você tem que se lembrar que ele é muito parecido, né, com o de cima. Só que a diferença é que esse menos ele está dentro da base, né? Assim, é menos 3 todo ele elevado ao quadrado. Aqui, o menos, ele está fora da base, né? Ele está por fora. A base, ó, é só o 3. Tá vendo? Ó? É menos o 3 ao quadrado. Então, a resposta aqui seria menos, porque ele está fora, né? E 3 elevado ao quadrado, sabemos que é 3 vezes 3, né? Isso é 9, né? Assim? E os outros? E os outros? Vamos lá. Temos aqui esse termo aqui, né? Que vem logo depois, que é a potência de uma potência, né, gente? Olha só. Temos aqui 3 elevado ao cubo e todo ele está elevado ao quadrado. E eu quero que vocês se lembrem como é que se resolve isso, né? Como é que se resolve uma potência de uma potência? É muito simples, né? É só você pegar os expoentes aqui e multiplicar, né? Sim, que seja a potência de potência, então seria 3 elevado a 3 vezes 2 seria 6, né? Assim, 3 elevado a 6. E é claro que você não precisa resolver, tá, gente? Não precisa resolver. Não é o objetivo aqui que você calcule quanto é 3 elevado a 6, né? Aqui eu fiz porque era prático, né? 3 elevado ao quadrado é fácil de fazer, né? Que é 3 vezes 3 é 9. Sem problema. Mas aqui, que é 3 elevado a 6, vai dar um pouco de trabalho e não é preciso fazer, tá? Pode deixar assim como potência mesmo, tá? E agora, por fim, temos aqui esse último, né? Do numerador. Que é essa potência aqui bem interessante, né? Que é 3 elevado a 3 elevado a 2. Aqui, qual é a diferença entre esses dois? Eles são muito parecidos, mas qual é a diferença? Aqui temos uma potência cuja base é outra potência, né? Assim, uma potência com expoente 2, estão vendo? E a base dessa potência é uma outra potência, né? 3 elevado ao cubo. E aqui, por outro lado, temos uma potência com a base sendo 3, né? E o expoente sendo 3 elevado ao quadrado. Assim, o expoente é uma outra potência, né? Aqui nesse caso. Então, ó, teremos o seguinte, ó. Vamos resolver primeiro a potência, né? Seria 3
elevado a 3 elevado ao quadrado, isso aqui é 9, certo? Muito importante saber a diferença entre isso e isso, assim como entre isso e isso. Tudo bem? Por isso que esse numerador está com esse formato aqui, justamente para que vocês revisem essas propriedades, tá bom? E agora vamos lá. Para terminar, como é que ficaria? Agora que eu já tenho 3 a nona, 3 a 6, menos 9 e 9. Como é que ficaria? O primeiro termo, né, resultou em 9, né? Assim? E o segundo termo resultou no menos 9, né? Então é 9 menos 9, certo? Mais nosso terceiro, que resultou no 3 elevado a 6, não é isso? 3 elevado a 6. E o nosso outro, né? Que aqui temos uma multiplicação, né? Tá aqui a multiplicação, sinal de vezes. E aqui temos o nosso outro termo, né? Que é o 3 elevado a nona. Então, ó, 3 elevado a nona. Tudo isso aqui sobre o nosso 3 elevado a menos 6 que está ali. Certo? E agora, vamos calcular isso. Calcular isso, essa potência, essa expressão aqui. Então, vemos aqui, ó, 9 menos 9 já vai embora, né? E ficamos com o seguinte, olha só. Ficamos com, no numerador, 3 elevado a 6 vezes 3 elevado a 9. Como fazemos isso, né? Aqui temos uma multiplicação de potências. E você tem que lembrar que na multiplicação de potências, por exemplo, uma potência de base A elevado a m vezes uma potência de mesma base elevado a n, né? O que fazemos é conservar a base e somar os expoentes, né? Aqui ficaria m mais n. Tudo bem? Então, aqui, por exemplo, ficaria assim, ó. Ficaria 3, conservando a base, né? E agora, ó, 6 mais 9, isso costuma ser 15. Né? Assim, 15, 3 elevado a 15, sobre 3 elevado a menos 6. Continua aqui. E agora temos, por fim, uma divisão de potências. E temos que lembrar que na divisão de potências, né? Por exemplo, a potência com o expoente m dividida por uma outra potência do expoente n, temos que conservar a base, né? E subtrair os expoentes, né? M menos n, isso aqui fica assim, né? M menos n. Tudo bem? E agora, aplicando isso aqui, teremos uma coisa muito interessante, olha só. Isso aqui vai ser igual, colocar aqui, acho que cabe, né? Conservando a base e subtraindo os expoentes, ó. Temos o 15 e agora eu vou subtrair o expoente de baixo. Só que o expoente de baixo, ele é o menos 6, né? Assim? Então, ó, menos o menos 6. Então, olha só que sutileza, né? Sutileza. Por quê? Temos aqui, ó, isso aqui sendo igual a 3 elevado a 15, menos com menos, ó, mais. Então, vai ser 15 mais o 6, né? Pela regra de sinais aqui. Então, ó, 15 mais o 6, né? E agora, como resultado, teremos, ó, 3 elevado a 15 mais 6, 21. Tudo bem? Então, a resposta aqui é 3 elevado a 21, que é o que diz na letra D de dado, não é isso? Então, ó, resposta, letra D de dado. Tudo bem, gente? Essa questão envolvia praticamente todas, né, das mais importantes propriedades de potenciação, né? Uma potência com base negativa, né? E o expoente 2, né? Uma potência em que o sinal negativo está por fora da base, né? Potência de potência, né? Potência em que o expoente é uma potência, né? Mesmo além, é claro, da multiplicação de potências, em que a gente tem que somar os expoentes, e da divisão de potências, né? Que temos que subtrair os expoentes. E é muito importante que vocês se lembrem sempre das propriedades assim, tá? Para não esquecer mesmo, porque é muito importante. Tá bom? E agora vamos, sem mais delongas, para a segunda questão, né? Para a segunda questão do desafio, que foi a seguinte, ó. Rodando. Qual das expressões algébricas a seguir representa o triplo de um número mais a sua quarta parte? Aí aqui vem as opções.
Então, o que vocês têm que lembrar, né, é como interpretar isso, né, e passar para a forma de expressão algébrica. Né? Então, como é que ficaria? Olha só. Como é que ficaria? Primeiro temos o triplo de um número. Como eu expresso o triplo de um número, né? Um número qualquer. Um número que eu não sei. Pode ser qualquer número. Né? Um número qualquer. Né? Normalmente chamamos esses números que não conhecemos por letras, né? Na álgebra. Então, como é que ficaria? O triplo de um número é sempre 3 vezes esse número, né? Assim, então ficaria, por exemplo, ó, 3 vezes o x, né? O triplo de um número. Poderia ser aqui qualquer letra, y, z, w, mas eu escolhi o x porque o x é o que eu estou vendo aqui nas opções, né? Então, vou ficar com o x mesmo. Então, o triplo de um número seria 3 vezes o x. E, em seguida, temos mais a sua quarta parte, né? A quarta parte de um número, né? Mais a sua quarta parte. A quarta parte de um número sempre lembra divisão, né? A terça parte, a quarta parte, a quinta parte, né? E quarta parte, então, é divisão por 4, né? E a quarta parte desse mesmo número. Então, eu vou usar a mesma letra, né, gente? Então, é x sobre 4, porque é a quarta parte desse mesmo número. Se fosse de outro número, eu usaria outra letra. Um y sobre 4, um z sobre 4, enfim. Entenderam, gente? E é muito importante lembrar, né? Que o triplo, o quádruplo, o quíntuplo é multiplicação, né? 5 vezes, 4 vezes, 3 vezes, né? E terça parte, quarta parte, quinta parte é divisão. X sobre 4, x sobre 5, x sobre 3. Entenderam? Então a resposta aqui, ó, muito rapidamente, seria a letra B de bola, né? A letra B de bola, vou marcar aqui com outra cor, vermelho. Aqui, ó, letra B de bola seria a resposta certa aqui nesse caso. Tudo bem? Essa questão lembra muito nossos tempos passados, né? E é muito simplesinha, ó. Questão número 3. Qual o valor do perímetro da figura abaixo, né? Temos aqui essa figura que tem formato de um trapézio, né? Assim, esse formato de trapézio, né? E ele quer saber o perímetro dessa figura. E o perímetro, temos que lembrar que ele é a soma de todos os lados, né? Perímetro é simplesmente pegar os lados, né, as medidas de cada um deles e somar. O resultado que você obtiver chama-se perímetro, não é assim? Então, ó, como é que ficaria o perímetro? É o perímetro que eu vou chamar de pesão mesmo, vai. Pesão é perímetro, pronto. Como é que ficaria o perímetro? É 10 mais 7, é 10 mais 7, mais 8, né, que é o outro lado aqui, mais 12, né, assim? Perfeito, perfeito. 10 mais 7 é 17, né, assim? 8 mais 12, isso aqui vai dar 20, né, assim? 12 mais 8 é 20. E 17 mais 20, isso aqui vai dar 37. Então, a resposta 37. 37 é o perímetro, né? Então, vamos lá. Resposta letra A, de amor. Questões feitas com amor para vocês. Com certeza. Nessa questão aqui, ó. Essa questão clássica, olha só. Proporção mesmo, ó. Se em 6 horas minha avó assistisse 5 filmes, quantos filmes ela assistiria em um dia inteiro? Então, olha só. É simplesmente uma regrinha de 3, gente. Olha só. Aquele conteúdo lá de proporção, regrinha de 3, que vocês viram acho que ano passado. Olha só como é que faz, ó. Sim, vamos lá. Temos aqui um número de horas, né? Assim, vou escrever aqui. Horas. Horas. E temos aqui também um número de filmes, né? É isso que o enunciado fala. O número de filmes e o número de horas, né? Vamos lá. Temos que em 6 horas minha vovó assiste 5 filmes, né? E ele quer saber quantos filmes, né? Assim, então, ó. É o que ele quer saber, quantos filmes ela assistiria. Vou deixar aqui vazio por enquanto. Só uma letrinha, né? Quantos filmes, né, ela assistiria
coloquei aqui um X. Se fosse o dia inteiro. Dia inteiro, quantas horas tem um dia, gente? É aí que tá. Tem 24 horas, né? Então, ó, em 24 horas, que seria um dia inteiro, né? Quantos filmes será que ela assistiria? Então, ó, essa pergunta da questão, que é muito simples, ó. Basta aqui, ó, se em 6 horas ela assiste 5 filmes, em 24 horas, é claro que ela vai assistir mais filmes, né? Então, quando um aumenta aqui, o outro aumenta aqui também. Então, é só multiplicar cruzado, né? Então, eu vou ter que 6 vezes a quantidade de filmes, né? Que eu chamei aqui de xzinho, né? Isso aqui seria igual a 24 vezes 5. E 24 vezes 5, gente, quanto dá isso? 24 vezes 5, isso aqui vai dar 120, né? 120. E isso aqui, então, vamos lá, vai ser igual a 120 dividido por 6, não é assim? E 120 dividido por 6, sabemos que é 20. Né? Então a resposta aqui seria 20 filmes vistos em um dia só. Então a resposta certa, ó, letra C de casa. Seria a resposta correta nessa questão, né? Que envolveu proporção, regra de 3, foi bem rapidinha. E você poderia ter feito, ó, assim. Aqui, ó, para sair do 6 e ir para o 24, não multiplicamos por 4, né? 6 vezes 4 é 24, né? Então aqui igualmente, para sair do 5 e chegar na quantidade de filmes, eu também teria que multiplicar por 4. Se você tem um pouco mais de dificuldade de fazer assim, né, pensando nesse raciocínio que eu mostrei, você pode fazer multiplicando aqui, ó. 6 vezes 4 é 24, então 5 vezes 4 vai dar 20, que é a quantidade de filmes. Entendeu? Então, ó, gente, muito obrigado pela atenção e até as próximas correções, beleza? Depois me diga, pode me chamar no privado me contando o que vocês acharam dessas resoluções aqui, tá? Então, ó, muito obrigado e até mais. Valeu!